novas infraestruturas que impulsionam o crescimento e melhoram a qualidade de vida do povo. No coração desta evolução estão o Sinfotec, o Cefojor e o Centro Cultural. Centros de excelência que preparam os jovens para as exigências do mercado moderno, capacitando profissionais nas mais diversas áreas e fortalecendo o setor produtivo da província. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite que me formular. Estou aqui para representar o Diretíssimo Juiz Presidente, Dr. Sebastião. E foi há poucos minutos que convidaram-me que tinha que fazer a mesa do presídio. Portanto, antes de começar, peço já as minhas sinceras desculpas pelos erros que vier a cometer. Sr. Jeremias Piedade está a representar o governo da província do Ambo. O digníssimo Adelino Capitão, a representação do procurador. Dr. Ismael Diogo, presidente da AJA. Diretíssimo presidente do Tribunal de Comarca da Caala. Diretíssima juíza presidente da Comarca do Bailundo. Caros convidados e todo o protocolo observado. Em nome do Tribunal da Comarca do Ambo, desejo boas-vindas a todos, em especial ao meritíssimo juiz Amós Oliveira dos Santos, que estamos a testemunhar neste momento tão nobre, que irá nos brindar com o livro que tem como título o Manual Técnico Prático. A introdução do juiz das garantias que ele nos oferece no ordenamento jurídico angolano surge num contexto de transformação e muito avanço, já que a Constituição da República de Angola, de 2010, assim como as reformas processuais subsequentes, trouxeram à tona a necessidade de transferir, ou seja, de fortalecer a proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos cá em Angola. Neste contexto, eu dou por abertura de todo o trabalho que vier a ser feito e digo já, Diretíssimo, o bem-aja, seja bem-vindo, estás conosco com todo o apoio necessário. Muito obrigada. Obrigado, meritíssima juíza. Eu agora convido a todos os presentes para um momento cultural e para os vossos aplausos eu convido o cantor Bastos Vasco. Aluque num golofua Ngamu bingi kiaze Mwene ondo kala benyaba Ene ngongo jami Mona mona mwene Sea wesa Mona mona mwene Kalunga ngoma Aluke nungolofwa Ngamu bingi kiaze Mwene ombi kalabenyala Enengongo jami Mona mona mwene Kiseweza Mona mona mwene Kalunga ngoma Aluke nungolofwa Ngamu bingi gaze Mwene olikala benyaba Ene gongo jami Mona mona mwene Kiseweza
Mona mona mwene kalonga ngoma zambi ondi kala benya ngamubalele mwene ondo kala benyaba ene ngongo jami mona mona mwene iseya wesa mona mona mwene. Esse era o bom a cantar. Mona mona mwene kalonga ngoma mona mona mwene kalonga ngoma. É grande cultura. É literatura, é cultura. E assim fomos brindados com esta grande canção de Bastos. Eu convido de seguida, mais uma vez, a atenção de todos para a apresentação das notas sobre o autor, que serão feitas, essas notas, pelo Dr. Antônio Correia Tembo, magistrado do Ministério Público e chefe do Ministério Público junto da Sala Criminal do Tribunal da Comarca do Ambo. A todos, mais uma vez, a vossa atenção. Distintos magistrados judicial e do Ministério Público que presidem a mesa, caros convidados, é com muita honra e elevada estima que recebi o convite formulado pelo Dr. Amós de Oliveira dos Santos. Nisto, coube-me a honra de apresentar as notas sobre o autor da obra, com o título A Intervenção do Juiz de Garantia na Proteção dos Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais na fase de instrução preparatória e contraditória. É a mais recente obra do Dr. Amós Oliveira dos Santos, juiz de direito, igualmente designado juiz de garantias na Justiça angolana. Traz não apenas um estudo jurídico sobre o papel do juiz de garantia, mas também uma reflexão sobre a evolução do nosso ordenamento jurídico e sobre os desafios que ainda enfrentamos na construção de um sistema judiciário, mais do que nunca deve ser acessível, transparente e eficaz. É papel do juiz de garantia ser isento e fazer cumprir a lei, equilibrando as necessidades do processo penal com os direitos dos arguidos, através de uma supervisão imparcial e independente. Traz também uma linguagem simultaneamente didática e prática, usando inclusive um modelo de perguntas e respostas. Esta obra foi concebida tanto para os profissionais que atuam na área, como aqueles que aspiram a trabalhar noutra curiosidade sobre a matéria. E, sobretudo, para aqueles que aspiram por uma justiça mais eficiente e um sistema judicial que responde à altura aos desafios da nossa sociedade de hoje. Notas sobre o autor da obra, ou seja, o perfil
do autor da obra. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Independente de Angola. É mestrando em Direito pela FUNIB, Fundação Universitária Ibero-Americana, Áfrico-Continental. O Dr. Amós dos Santos, como servidor público, iniciou as suas funções no Departamento Ministerial da Justiça e dos Direitos Humanos, onde trabalhou por destacamento na Direção Nacional de Identificação e Criminal, como administrador de sistemas de emissão de bilhete de identidade e certificado de registro criminal na província do Bié. Posteriormente destacado para trabalhar em Luanda na Secretaria da Direção Nacional. Foi também colocado no Centro de Produção de Bilhetes de Identidade, com o desmembrar dos quadros dos Tribunais de Jurisdição Comum de primeira instância. Passou a pertencer ao pessoal técnico do Conselho Superior da Magistratura Judicial, com vínculo definitivo. Nessa perspectiva, passou a exercer a categoria de oficial de diligência no Tribunal Provincial do Bié, atualmente Tribunal da Comarca do Cuito, Província Judicial do Bié. Neste tribunal, igualmente exerceu funções na Secretaria Judicial, na Distribuição Geral e Secção de Estatística, chefe da Sala de Julgado de Menores, posteriormente colocado como responsável adjunto da Sala de Família. Foi destacado para o Tribunal Municipal do Andulo, posteriormente passou para a Sala de Competência Genérica do Tribunal Provincial do Bié. Momentos posteriores, passou a exercer a função de escrivão-chefe da Sala de Família de Menores e Sucessões no mesmo tribunal, já com a categoria de escrivão coordenador da secção dos crimes comuns. Com a implementação dos tribunais da relação, foi selecionado para pertencer ao quadro pessoal técnico do Tribunal da Relação de Benguela, com a categoria de escrivão de direito na Câmara Criminal. O Dr. Amós dos Santos é detentor de várias formações de capacitação promovida pelo Instituto Nacional de Estudos Judiciários, designadamente tramitação de processos de família, uniformização de modelos, deontologia profissional, conduta dos oficiais de justiça, custa judiciária, dentre outras. É integrante do grupo que frequentou o 9º curso regular de formação inicial de magistrados no Instituto Nacional de Estudos Judiciários, com a opção Magistratura Judicial. Atualmente, é juiz de direito nomeado e colocado na Província Judicial do Namibe, através da resolução 2, sessão ordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizado aos 28 do mês de fevereiro de 2034, que deliberou nomeá-lo à função do juiz de direito e também designado juiz de garantia, nos termos da Constituição da República de Angola, no seu artigo 184 e dos artigos 26 e 22, número 1 da Lei 14/11, 18 de março, Lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Atualmente, o Dr. Amós traz-nos, e finalmente, esta obra que convido os autores a desfrutarem dela com muita sapiência. Muito obrigado. Foi assim feita a apresentação ou notas sobre o autor
desta obra literária. E agora convido o meritíssimo juiz Dr. Ismael Diogo da Silva, ele que é o presidente da Associação dos Juízes de Angola, para também fazer a apresentação deste manual. Em resumo, ou mesmo prefácio. A vossa atenção. Muito obrigado. Eu quero inicialmente me dirigir ao Dr. Jeremias. Dr. Jeremias, eu acho que a Direção da Cultura precisa fazer alguma coisa para resgatarmos o Sr. Bastos, o cantor. Canta muito bem. É preciso trazê-lo de volta ao Ambo. Ele diz que é do Ambo. O Ambo não pode perder uma peça rara como essa. E se calhar é a oportunidade para colocá-lo já a inaugurar o estúdio do Cefojor, que eu sei que está sob nova gestão agora, para que, pronto, merece gravar. Por favor, está aí o desafio. Excelências, sejam bem-vindos e permitam-me cumprir o protocolo, cumprimentando a mesa. Inicialmente o diretor da Cultura, Dr. Jeremias Piedade, nesse ato em representação de Sua Excelência o Governador Provincial, através de quem eu estendo a minha saudação a todos os membros, representantes do Governo Provincial do Ambo. Permitam-me também saudar a doutora Imaculada Lucinga, nesse ato em representação do juiz-presidente do Tribunal de Comarca do Ambo. Igualmente, cumprimento o doutor Panga, presidente do Tribunal de Comarca da Caala, assim também a doutora Deise Almeida, presidente do Tribunal de Comarca da Caala, através do Bailundo, eu não quero ter problemas com o Dr. Pang. Dr. Pang, foi só um lapso, do Bailundo, e através de quem eu gostava de saudar a todos os magistrados judiciais presentes. Saudar igualmente o Dr. Adelino Capitango, que representa a Procuradoria-Geral da República e através de quem eu estendo também a minha saudação a todos os dignos procuradores aqui presentes. Estendo também a minha saudação aos ilustres advogados aqui presentes que abrilhantam esse evento com a sua presença e demonstram, de facto, a preocupação com as garantias dos direitos fundamentais. E não posso deixar de me dirigir também a quem nos reúne aqui, que é o Dr. Amos, a quem eu saúdo particularmente, de forma efusiva, e parabenizo pela obra que, embora tenha chegado ao Ambo hoje, ela já é objeto de leitura de muita gente há algum tempo. E cumprimento também pelo tema que escolheu abordar, um tema relativamente recente, porque trata dos direitos fundamentais, trata do juiz de garantia. Bom, o juiz de garantia, nós estamos acostumados a falar no direito sobre institutos do direito romano que vêm de milhares de anos. Mas o juiz de garantia é um instituto relativamente novo. Não é? Nós temos notícia do juiz de garantia, se tanto há uns 60 anos, quando a Alemanha foi dos primeiros países a adotar o juiz de garantia. Ainda nessa novidade, nós podemos fazer um paralelo com países que temos uma estrutura jurídica semelhante, me refiro a Portugal e ao Brasil. Portugal enveredou por esse caminho no final dos anos 80 e o Brasil apenas em 2019. E na nossa realidade, embora a Constituição da República de Angola de 2010 fizesse referência ao juiz de garantias, apenas em 2019
2023, em maio de 2023, de fato se tornou real, se materializou o juiz de garantias em Angola. Bom, como é sabido, o nosso processo constitucional tem pelo menos 3 fases, sendo que na primeira, aquela que resulta da independência de 1975, nós encontramos na Constituição uma abordagem mais revolucionária, mais preocupada com a libertação do jugo colonial. Aspectos que se espraiaram pela nossa história até o início dos anos 90, quando se adota um novo sistema em que há uma deslocação do centro de gravidade do processo revolucionário para o cidadão. Portanto, encontramos aí uma Constituição que começa a apontar para os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Claro que não foi uma Constituição acabada, o processo constitucional não foi completo e passamos por um período de transição até 2010, quando de fato se adota uma Constituição que podemos considerar uma Constituição cidadã, na medida em que amplia as garantias, tá, e os direitos, ou melhor, amplia os direitos e as garantias dos cidadãos. Do que adianta ter direitos se eu não tiver garantias? É justamente aqui que reside a importância da abordagem deste livro, que procura tratar do juiz de garantias. O juiz de garantias se propõe a defender e apreciar com cuidado os direitos e as liberdades fundamentais do cidadão. E quando falamos fundamentais, é importante perceber que nós precisamos sair da teoria e ir para a prática. Direito fundamental, esse fundamental tem mesmo a ver com aquilo que embasa a estrutura de um Estado. Quando falamos em fundamental, se calhar o mais próximo que nós temos aqui de exemplo são os caboclos de uma casa. Eu não sei se o Dr. Arlésio já construiu, ou se alguém já teve uma obra, e sabe que nós começamos pelos fundamentos, que é o caboclo, que é a fundação. Dizem os engenheiros que a fundação tem uma função estrutural de atender a todas as intempéries que forem atingir o edifício. Essa carga é transferida para as fundações e assim o edifício resiste. Portanto, se a fundação não for robusta, o edifício não tem condições de sobreviver às intempéries. E nós aqui no AMBA às vezes venta bem, não é? Então é preciso que o edifício tenha uma fundação bem estruturada. E no nosso caso de Angola, nós fizemos aqui esse retrospecto histórico para mostrar que nós temos um processo de construção do nosso Estado de Direito e, portanto, ao implementarmos o juiz de garantia, nós aumentamos nas garantias e solidificamos o Estado democrático e de direito. Nesse processo, há algumas questões que algumas pessoas levantam, que é mesmo só briga de bastidores, porque juízes e procuradores lidam muito bem com isso. Alguns diziam, por altura da implementação do juiz de garantia, que se estava a retirar competências ao Ministério Público e que, portanto, o Ministério Público estava mais vazio. Essa apreciação é preconceituosa e não tem nada de verdade. Pelo seguinte, desde a nossa independência e no ramo da justiça, o Ministério Público é das instituições muito bem estruturadas. Melhor, inclusive, que o Tribunal. Justiça seja feita porque o Tribunal começa a se reestruturar muito depois. E essa robustez da Procuradoria-Geral da República fez com que a instituição
lhes fosse acometida funções que não havia ainda instituições próprias para exercer. Portanto, a questão das competências de legalizar as prisões não é um caso isolado. Nós encontramos também na na Lei Constitucional de 92 que a Procuradoria-Geral da República foi acometida as competências do provedor de justiça enquanto não fosse instituído o provedor de justiça. Portanto, de 92 a 2005, a Procuradoria-Geral também tinha essa função de exercer a função do provedor de justiça. Quando finalmente o Estado se estrutura e cria as instituições para exercer essas funções, como a do juiz de garantias, que foi finalmente implementado a 3 de maio de 2023, na verdade o que se fez é desonerar a Procuradoria-Geral da República de um peso alheio para que a Procuradoria tivesse condições de exercer as suas funções de forma plena, sem a interferência daquilo que eram as competências de outros poderes. Portanto, não se esvaziou a Procuradoria-Geral da República. Pelo contrário, se criou condições para que funcionasse dentro das funções constitucionais que lhe são acometidas. E isso, nós falamos de 2010, de 2023, como marcos para a implementação do juiz de garantia, mas nós encontramos elementos anteriores a isso que nos mostram que as forças vivas da sociedade, particularmente voltadas para a justiça, já se preocupavam em ajustar essas competências que haviam sido atribuídas à Procuradoria-Geral da República. E eu posso aqui me reportar a um antigo Procurador-Geral da República, o Dr. Domingos Cololo. Ele tem um livro, Estigmas da Vida. E neste livro ele faz referência justamente a esse aspecto. Na verdade, chama a atenção dois aspectos. A posição do Ministério Público, que era preciso reajustar para que o nosso sistema de justiça fosse mais robusto e de fato tivéssemos melhores garantias para os arguidos. Então ele se referia, não falava de fato em juiz de garantia, mas juiz de instrução, mas as funções são essas que hoje exerce o juiz de garantia. E abordava também um aspecto que ainda é objeto de alguma discussão, que é o posicionamento da DENIC ou atualmente do SIC. Se deve de fato ter dependência do Ministério do Interior, se deve estar afeto à Procuradoria-Geral da República ou se deve estar afeto ao Ministério da Justiça, como em outras latitudes. Nós entendemos que a institucionalização do juiz de garantia é de fato um passo importante para a consolidação do nosso Estado de Direito. E a partir daí, tratando-se de um instituto novo, entendemos que todas as iniciativas no sentido de nos permitir perceber melhor esse instituto vêm a calhar. E me parece que é justamente aqui que se enquadra a iniciativa do Dr. Amós, que com a sua experiência de 15 anos de tribunal, resolveu colocar no papel as suas contribuições para que cada um de nós perceba melhor como funciona o juiz de garantia. Por essas notas, eu acho que faz todo sentido investir algum tempo para degustar esse livro que nos serve o Dr. Amós, porque vale de fato muito a pena. Portanto, ilustres advogados, digníssimos procuradores, meritíssimos juízes, estudantes e operadores de direito, eu recomendo que de fato adquiram a obra e retirem um tempo para mergulhar nas páginas desse livro. Muito obrigado pela vossa atenção e votos de boa leitura.
Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Ismael, por esta brilhante inclusão histórica sobre o juiz de garantias, que é um instituto, neste momento, de muitas interpretações e análises a nível do ordenamento jurídico angolano. Eu convido mais uma vez para a vossa atenção o músico Bastos Vasco e depois continuaremos com outros momentos que fazem parte desta sessão de apresentação da obra literária intitulada Manual Técnico e Prático para a Intervenção do Juiz de Garantias. A vossa atenção, vamos acompanhar mais um trecho musical. Mas eu queria antes, só caiu o nome, perdão, Bastos Ngangawe. Gangawe. Sim. Não Obrigado. fica segundo. Obrigado. Bastos. Obrigado. Obrigado. Bastos Ngangawe. A vossa atenção. Se também, se possível, vamos cantar todos. Minha terra, nossa terra, eu entre a multidão. Minha pátria escola, seu imã sem fim. Verde cabindo meu São Angola, minha terra, minha raiz. De versos de cultura e cor, chamo a ti, país. De ti espero a nação de grandeza e elevação. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria escola, seu imã sem fim. Verde cabindo meu São Angola, minha terra, minha raiz. De ti espero a nação de grandeza e elevação. Creio em ti de norte ao sul, creio na gente de mãos dadas. Creio em vós, todos filhos da terra. Creio que agora é de vez. Tem que ser já desta vez. Tem que ser já desta vez. Minha terra, meu país. A guerra ficou pra trás. Que haja gente pro tempo novo. Canta canções de paz. Mas a parte do coro estava tímida. Vamos repetir? Nem que for já dessa vez. Tem que ser já desta vez. Minha terra, meu país. A guerra ficou pra trás. Que haja gente pro tempo novo. Canta canções de paz. Muito obrigado, Bastos Ngangawe. Aqui foi já feito o convite ao diretor da cultura para terem atenção nessa tua competência. Então esperamos que alguma coisa depois resulte. Exato. A introdução do juiz de garantias no ordenamento jurídico angolano surge num contexto de transformações e avanços. A Constituição da República de Angola de 2010, assim como as reformas processuais subsequentes, trouxeram à tona a necessidade de fortalecer a proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, especialmente no âmbito do processo penal.
Eu convido para a sua intervenção, a fim de se fazer a apresentação, resumo da parte preliminar desta obra. Convido o Dr. Arlésio Feliciano Livulo, digno magistrado do Ministério Público e chefe do Ministério Público junto da comarca da Cala. A todos, mais uma vez, a vossa atenção. Obrigado. É um desafio e uma responsabilidade muito grande falar depois do Dr. Ismael. Prontos, mas como não dá para colocar o prefácio no fim, nós vamos avançar. Gostaria de saudar também todos os presentes, começando pela mesa de presídio, e todo o protocolo observado. Agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Amos Oliveira dos Santos. A mim cabe apresentar o resumo da parte preliminar da obra, e quero confessar que quando o Dr. Amos me falou do resumo da parte preliminar, pensei logo na introdução. Porém, domingo, quando liguei para o Dr. Amos, disse-me que eram os primeiros 4 capítulos. E eu já havia queimado a sexta-feira e o sábado. Olhei para os meus processos e disse, meu Deus. Mas tive que lançar mão à capacidade de síntese e deu para, de facto, fazer algum resumo. O livro tem como título Manual Técnico Prático, Intervenção do Juiz de Garantias na Proteção dos Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais nas fases de instrução preparatória e contraditória. Já foi aqui citado por diversas vezes o autor. É um livro técnico-prático com cariz científico, pois traz uma abordagem aprofundada do tema, com análises, citações de doutrina e jurisprudência, apresenta uma linguagem técnica e uma estrutura sistemática. O objetivo desta obra é, segundo o autor, procurar esclarecer aspectos técnicos e práticos para o desempenho da atividade da judicatura, em especial do juiz de garantias. Entre as razões que levaram o autor a escrever este livro, que está aqui a ser apresentado e que teremos a oportunidade de adquiri-lo, destacam-se 2. Primeira, a novidade do assunto no ordenamento jurídico angolano, uma vez que esta figura entrou em funcionamento no dia 2 de maio de 2023. A segunda, algumas dificuldades e dúvidas que muitos profissionais ainda apresentam sobre a intervenção do juiz de garantias na fase de instrução, preparatória e contraditória, e que o autor traz o seu contributo na compreensão de tais questões. O autor faz também referência à motivação para a escrita e traz alguns conselhos bíblicos e frases motivacionais que nos impelem para a leitura, o amor à sabedoria e a realização da justiça. Apresenta exemplos históricos de persistência e superação, referindo-se a 2 dos maiores oradores da história, Demóstenes e Cícero. Portanto, pensava eu, essa parte já falei na introdução, entrando diretamente para os capítulos. O primeiro capítulo tem como título Noções de Introdução ao Mundo do Direito. Nele são tratadas questões relativas ao surgimento de um sistema, o estudo de normas, moral, social, religiosa, etc.,
a relação entre organização social e o direito, o conceito de Estado de Direito, suas dimensões e como este conceito veio a ser uma garantia dos direitos básicos dos seres humanos em uma sociedade baseada em um sistema democrático. Escalpeliza a estrutura da relação jurídica e perpassa pela definição de direito, segundo alguns autores históricos, como Kant, Ehrlich, Kelsen e Miguel Real, com seu tridimensionalismo. Realça ainda neste capítulo a menção que o autor faz, de realçar ainda neste capítulo, a menção que o autor faz aos órgãos de soberania da República de Angola, suas competências e como estes devem se relacionar entre si, colocando o enfoque ao órgão de soberania tribunal e a independência deste em relação aos outros dois órgãos, Presidente da República e Assembleia Nacional. O autor levanta situações que enfraquecem a independência dos tribunais, formalmente reconhecida, mas que na prática tem sido posta em causa. O capítulo 2, ou segundo capítulo, aborda o tema Aspectos históricos, direitos fundamentais. Neste capítulo, o autor inicia sua narrativa fazendo uma incursão histórica e referência ao filósofo Sócrates como aquele que aprofundou a razão, valorizou o homem enquanto ser e defendeu a lei como meio de garantir a humanidade. Referiu-se ainda à Magna Carta inglesa, ou Magna Carta Libertatum, aprovada no século XIII, onde se estabeleceu os limites da atuação do rei face aos homens livres, salientando que a Magna Carta pode ser entendida hoje como um marco histórico da civilização ocidental. Descreveu neste capítulo as características de um Estado de Direito, cujo objetivo principal é a salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos, direitos esses que são anteriores e superiores ao Estado e o limite intransponível à ação do poder. Afirma o autor que o princípio do Estado de Direito é uma reafirmação de que é a lei que deve predominar sobre a política e por esta razão o Estado de Direito foi concebido em oposição ao estado de força ou força política. Neste ínterim, relaciona o princípio do Estado de Direito com o conceito de democracia, referindo que a democracia responde à questão de quem detém o poder estatal, ao passo que o Estado de Direito responde à questão do conteúdo da ação estatal. Salienta que Angola é um Estado democrático e de direito, como aliás o descreve o artigo 2º da Constituição da República de Angola. Ainda neste capítulo, o autor desenvolve os conceitos de direito, liberdades e garantias, e para a compreensão de alguns institutos, formula questões e as responde. No terceiro capítulo, o autor traz algumas considerações preliminares sobre a figura do juiz, no seu sentido lato. Traz essas considerações desde o modo de ingresso, a ética, deontologia e responsabilidade do juiz e elucida a temática com a exposição de 3 casos práticos. Para o enriquecimento da temática e como contributo de uma administração da justiça de qualidade, o autor reproduz trechos do discurso do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo no empossamento de 183 juízes, que considerou como uma aula magna. Na mesma senda, faz referência aos mandamentos do advogado
que, no seu entender, aplicam-se ao juiz de garantias com as necessárias adaptações. É no 4º capítulo onde o autor começa propriamente a tratar da figura do juiz de garantias. O autor inicia a sua abordagem fazendo uma incursão histórica desta figura, referindo-se a alguns países que a consagram no seu ordenamento jurídico, explica a razão de ordem da existência dessa figura no ordenamento jurídico angolano. Seguidamente, desenvolve algumas questões de direito processual penal de uma forma muito interativa, com perguntas e respostas. Este é com certeza um manual técnico-prático, se tivermos em conta a forma simples e direta como o autor aborda o seu conteúdo e que orienta os profissionais do fórum e os juristas em geral na execução correta das suas tarefas. Portanto, a todos é recomendado a sua leitura, juristas e a todos os outros quanto se interessem em aprender algum conceito jurídico. À guisa de conclusão, gostaria de salientar a importância do livro pelo facto de trazer à estampa um tema muito atual e atuante na nossa realidade e que por isso mesmo controverso. Muito obrigado. Muito obrigado, digno Dr. Arlésio Livulo, que acabou aqui de apresentar de forma resumida a parte preliminar desta grande obra. Eu convido para a apresentação do resumo da parte técnica desta mesma obra a doutora Axana Fernanda Demba, ela que é a nossa meritíssima juíza. Por isso, convido a todos os presentes para acompanharmos este resumo da parte técnica do livro. Quem está cá, neste momento, já está a ter mais ou menos a noção do que compõe esta grande obra. Primeiro, endereçar saudações à mesa do presídio, em particular ao ilustre representante daqui do nosso governador, o Dr. Jeremias da Piedade, ilustres colegas, caros operadores de justiça. Eu que vos falo sou juíza de direito, colocada a princípio na sala do laboral, agora acumular a jurisdição de garantias há cerca de 6 meses, então sou uma neófita na sala de garantias. A presente obra reveste-se de capital importância, particularmente para mim, que passa a ser um livro de cabeceira, porque faz uma abordagem muito minuciosa de aspectos que, a princípio, parecem muito supérfluos. Olha que o autor teve a preocupação de dedicar-se ao capítulo 5º, cerca de quase 100 páginas, que vai da página 223 a 324, fazendo uma abordagem detalhada sobre os sujeitos, os intervenientes no processo, né, crime, em sede de instrução preparatória, em que ele vai definir quem é a pessoa do arguido, quem é o Ministério Público, quem corporiza o Ministério Público, quem são os assistentes, quem são os órgãos de polícias que intervêm. Olha que volta e meia vou questionando, né? Mas como é que surge esse passo? E não me coíbo em ligar para os meus colegas, os ilustres procuradores, com quem, à partida, vou aqui denunciar que temos relações mesmo de marido e mulher, só para relaxarmos um bocado. E, na verdade, é uma obra bastante rica,
como aqui já foi dito, num sistema de perguntas e respostas, que está ao alcance, a leitura está ao alcance de qualquer leitor, a compreensão melhor ainda, e que é uma obra que se reveste de grande utilidade para o fórum jurídico, não só o fórum jurídico, para o cidadão comum, em que queira ver salvaguardados os seus direitos, liberdades, garantias, consegue, a partir deste manual, e como disse bem aqui o Dr. Jeremias, não julgar o livro pela capa, porque o título vai muito... Eu acho que diminui o conteúdo. O conteúdo vai além do que se espelha no título. Daí dizer que cada um de nós deve ter este manual como, né, auxiliador no exercício de qualquer das funções. O direito está presente em vários aspectos da nossa vida. Por mais singela que for a situação, há sempre a necessidade da intervenção do direito. Ademais, como aqui foi dito, a figura do juiz de garantia hoje em voga não é o juiz constitucional, que, a meu ver, particularmente prefiro adotar a nomenclatura das outras latitudes, o juiz de instrução, que é um verdadeiro juiz de instrução, vai tendo, né, o impacto que tem no sentido da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, né, a priori salvaguardadas pela lei magna, que é a Constituição. Consegui notar a partir, né, do estudo feito a partir do capítulo 5º, que o autor teve a preocupação de abarcar todos os intervenientes da fase de instrução preparatória. Temos depois o capítulo 7º, que o autor reserva o capítulo 7º para falar da instrução contraditória, que é uma fase de capital importância, não é? Em que os operadores de justiça, todo e qualquer um, com legitimidade para o efeito, o faz no sentido de confirmar ou infirmar ou afastar a acusação, e que, confesso-vos, que pelo tempo de exercício de funções de juíza de garantia, até agora ainda não conseguiram convencer. Vou dando razão ao Ministério Público, aqui o meu outro lado. Então, né, lanço o desafio a que efetivamente, né, se esmerem no sentido de fazer um contraditório à altura do Ministério Público. Precisamos fazer frente, né, aos meios que o Ministério Público, entre parênteses, colocam, né, como fundamento nas suas acusações, o que não é mau também, né? Temos que reconhecer, dar de César o que é de César. Quando se faz um bom trabalho, precisamos dar o mérito. E, de alguma forma, a instrução contraditória também vem de forma exaustiva, escalpelizada, né? No sentido de que o modo de atuação do juiz, os prazos, as questões a colocar, as fases a obedecer, o modo como vamos dirigir a própria instrução contraditória e, né, o final, que efetivamente a pronúncia ou a não pronúncia ou o arquivamento. Em linhas gerais, o livro é bastante pedagógico e, como disse anteriormente, a linguagem está ao alcance de qualquer um, né, qualquer um cidadão que se sinta, né, no direito de ver salvaguardados os seus direitos, liberdades e garantias. Este manual é o manual ideal. Vou endereçar os mais sinceros agradecimentos ao Dr. Amons pelo convite. Não contava, fez-me o convite e respondi sim, sem antes ler o conteúdo, sem mesmo antes ler o conteúdo do convite. E depois ainda confabulei com a doutora Deise. Eu disse, já viu o doutor, convidou-me, eu nem conheço bem, mas vamos lá dar o peito à bala. Vamos dar o peito à bala, vamos ser solidários com o colega. Isso é em prol de um último fim da justiça, da materialização da justiça. Essa batalha não é nossa, é de todos. Então, endereçar os mais sinceros agradecimentos ao Dr. Amons pelo convite.
pelo esforço dedicado, né, na feitura da presente obra, e aconselhar aos presentes, né, adquiram-na, que é uma obra de cabeceira que faz todo o sentido para a vida de qualquer um dos cidadãos aqui presentes. Muito obrigada e continuação de boa tarde. Obrigado, meritíssima doutora Axana. Eu convido agora, depois da parte do resumo da parte técnica apresentada pela doutora, eu convido para o resumo da parte prática o meritíssimo juiz de direito, doutor Pangue Carlos. A vossa atenção. Depois deste momento, eu convido novamente o nosso cantor a preparar-se para mais uma faixa musical. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Jeremias Pereira Piedade, em representação de Sua Excelência Senhor Governador da Província do Huambo, meritíssima juíza Imaculada, em representação ao Sr. Dr. Felipe Sebastião, meritíssimo juiz, digno procurador Adelino Capitango, em representação ao titular da província, meritíssimo juiz de direito Ismael, presidente da AJA, e o Sr. Dr. Amons, sinta-se também cumprimentado. Mais uma vez, parabéns pelo feito. Portanto, a este vasto auditório também estendo as minhas saudações e vou procurar captar a vossa atenção para dissertar então sobre a parte que me confere do manual, que tem que ver com os aspectos práticos da obra. Portanto, o capítulo 6º, que compreende as páginas do 325 a 374, o autor traz um acento tônico ao AP, que é a unidade de apoio processual ao juiz de garantias. Portanto, esta também é uma novidade. No fundo, ela emerge com a figura do próprio juiz de garantia, que no essencial é a vertente administrativa que dá todo o suporte ao funcionamento da jurisdição das garantias. Portanto, a questão que se coloca é, e o autor faz isso muito bem na obra, e na verdade é o nosso dia a dia. E é a questão que surge a todos nós desde a entrada em função do juiz de garantias. Portanto, o Ministério Público, como sabemos, tem as suas funções constitucionais e de dirigir a instrução e coordenar toda a instrução preparatória. No entanto, o legislador, com a Constituição de 2010, trouxe a figura do juiz de garantias. E a questão que se colocava era como é que ficam os direitos e liberdades fundamentais do arguido. Entendeu-se que quem devia ou quem deve restringir direitos e liberdades fundamentais do arguido, fundamentalmente o que tem que ver com a prisão preventiva, devia ser o juiz de garantia. Portanto, é um desafio que já vem desde 2010, mas que, por questões que não importam aqui referir, só há pouco tempo é que entrou em funções o juiz de garantias. E que até já se fez um bocadinho tarde, porque na verdade no plano internacional quase que éramos um dos poucos em que, quando saíssemos, questionavam, mas não pode. Como é que em Angola até agora
a questão de prisão preventiva, que é um ato jurisdicional, continua sobre a batuta do Ministério Público. Portanto, mas isso é um outro tema. Na verdade, o Ministério Público, no quadro das suas atribuições, se verificar que a medida de coação ajustada ao arguido é prisão preventiva, hoje, em Angola, essa medida, quem deve aplicar é o juiz de garantias. Por conseguinte, é a partir dali que a jurisdição das garantias entra em funcionamento por via da UAP, que também o autor faz questão de detalhar muito bem o seu funcionamento, até porque decorre do artigo 76 da Lei 29/22, de 29 de agosto. Portanto, o que acontece na UAP, do ponto de vista prático? Vai ocorrer uma série de registros marcados pela distribuição. Seguidamente, os processos chegam à secção ou à letra competente, distribuída ao juiz. O que vem a seguir é a prática de um conjunto de atos que o autor também faz questão de estampá-los no livro, nomeadamente os termos, os despachos que devem ser proferidos pelo juiz de garantia. Portanto, o primeiro despacho, que no essencial é a designação da data para o primeiro interrogatório. O autor, dos vários despachos que traz como exemplo, interessa lê-los, porque na verdade também este foi um desafio que tivemos logo à partida. Muitas pessoas começavam a se questionar como é que haveriam de ser os interrogatórios, mas essa era uma técnica que o Ministério Público também já transportava de algum tempo, e no âmbito da cooperação ficou muito mais fácil. E o autor também faz questão de fazer referência desses aspectos todos. Quem for ler a obra e volto a reiterar o convite, irá encontrar um conjunto de formulários muito bem elaborados e muito bem práticos, com uma linguagem acessível e um conjunto de exemplares de despacho. Os despachos, a forma de redigir varia muito de cada um de nós, de cada um dos juízes. Cada juiz é um juiz, cada um tem a sua forma de escrever, mas de maneira muito inteligente o autor traça aqui um sentido de orientação que pode muito bem auxiliar a qualquer um de nós. Portanto, no momento do interrogatório, o autor também esclarece isso muito bem sobre as perguntas que devem ser feitas ao arguido. O interrogatório decorre e vem a questão de prova, que é de o juiz de garantias decidir então qual das medidas é que há de aplicar, sendo certo que a prisão preventiva é de última ratio. Portanto, há uma questão que o autor também tem o cuidado de esclarecer, por via de vários exemplares que trouxe, vários sentidos de orientação, e que cada um de nós terá a oportunidade de ler, e todos muito, muito acessíveis. Portanto, em relação ao primeiro interrogatório, o autor também fez questão de destacar a necessidade das perguntas-chave, que no essencial vão direcionar o juiz de garantias também a aplicar fundamentalmente a medida que tem que ver com a caução econômica, o termo de dignidade de residência e por ali além. Há também no livro um conjunto de casos práticos muito bem resolvidos, e se calhar vamos nos ater aos crimes comuns, que são os mais recorrentes. O autor tem vários exemplos ali, e no fundo o que importa reter é o que vem a seguir ao final do interrogatório. E esse também é um desafio permanente do juiz de garantia, porque do ponto de vista prático sentimos
a crítica que é feita ao juiz de garantias sobre a morosidade do despacho. E este é um desafio permanente e constante que nós temos. E no início foi difícil para uns, nem tanto para outros, que é de proferir o despacho naquele momento. Portanto, isso depois vai variar em função de cada juiz, né? Agilidade e em função da complexidade ou não que o caso encerra, poderá proferir o despacho naquele momento ou a posterior, varia muito, mas a prática diária vai nos proporcionando mais experiência e maturidade e conseguimos, e cada um de nós vai desafiando isso mesmo, né? Que naquele dia, com base nas perguntas-chave de instrução, quem, quando, como, aonde e porquê, fica tudo isso respondido e materializa logo o despacho e o cidadão ou o arguido sai dali esclarecido e tudo mais. Outra questão também que a doutora Oksana também fez referência tem que ver com o capítulo 8º, por sinal o último, que está relacionado com a instrução contraditória. Portanto, a instrução contraditória, o autor também faz referência, e muito bem deste aspecto. No fundo, estamos a falar de um momento que surge a posterior, depois dos autos terem regressado à instrução e o Ministério Público encerra a instrução ao proferir, ao exercer a ação penal, redigindo uma acusação, notificada a acusação ao arguido, passado 10 dias, se o arguido não requerer, não reagir, é porque conforma-se com o teor do conteúdo constante da acusação, e ali automaticamente o digno introduz os autos em juízo. Se assim não for, então nasce mais um momento para o juiz de garantia, que é o de conduzir a instrução contraditória. Aqui, o juiz de garantias volta a praticar novamente atos de instrução, que no fundo o objetivo da instrução é o arguido e a defesa procurarem no máximo abalarem a estrutura óssea da acusação, ou seja, identificar pontos vulneráveis, atacar, a fim do juiz de garantia voltar a recolocar as questões que a defesa traz para ver respondidas, e das respostas poderá sobreviver ou não a acusação. Admitindo que ela sobreviva, temos um caminho: o juiz da instrução contraditória ou o juiz de garantia vai proferir o despacho de pronúncia, ou, não resistindo, profere o despacho de não pronúncia. O autor, muito diligentemente também, tem aqui vários exemplos desses dois despachos: o despacho de pronúncia e de não pronúncia, muito bem elaborados, que interessa ler, porque apesar de não haver um modo próprio de elaborar a pronúncia assim no código, o legislador remete para os termos em que é elaborada a acusação, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Penal, mas o autor também tem aqui vários formulários fáceis de serem lidos. Portanto, proferido a decisão instrutória, que pode desembocar num despacho de não pronúncia ou pronúncia, o juiz de garantia solta o processo, introduz em juízo, e assim o arguido vai a julgamento, e se for que não pronúncia, os autos são arquivados. Portanto, são aspectos que o autor trata muito bem, acomoda-os muito bem, uma leitura acessível e ao alcance de todos nós. E uma novidade também do despacho de pronúncia, que o legislador consagrou e que o autor também muito bem retrata, é a possibilidade que hoje o juiz de garantia tem, em sede da instrução contraditória, de reexaminar a medida. O reexame da medida de coação pessoal anteriormente aplicada pode ser reexaminada. Portanto, no despacho de pronúncia sobre a situação carcerária,
o arguido poderá ou não continuar em regime de prisão preventiva, em função daquilo que a instrução contraditória vir ditar. E há um aspecto também importante, tanto de interlocutório, no momento da atuação do juiz de garantia em fase da instrução contraditória, que é a questão relacionada com as custas, sendo uma questão incidental. O Código de Custas também manda sim, cobrar custas. O juiz de garantia tem que salvaguardar isso, até porque estamos num momento de crise financeira. Deixar escapar as custas também não contribui em nada para aquilo que são as receitas que o tribunal tem a oportunidade de tê-las. E, no essencial, penso que terei feito a apresentação dos aspectos práticos. É evidente que, do ponto de vista prático, está a ser muito desafiador, porque o legislador, com a Constituição de 2010, desafiou-nos a todos a vivermos esse novo normal. Hoje não se prende para investigar. Os critérios hoje não se prende para investigar, não é? A prisão preventiva deve ser aplicada com base nos critérios do 279. Isso apela a que o Ministério Público, ao nível da instrução, no âmbito das competências que tem, está intimado a coordenar a ação da polícia e recolher os elementos de prova necessários para que o juiz de garantias faça o seu trabalho. Até porque a nossa intervenção de juiz de garantias é mesmo pontual, no sentido de aplicar a medida de coação pessoal que couber ao caso. Portanto, com essas palavras, dou por fim o encerramento da parte que me toca. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Carlos, vamos agora, depois desta, e por sinal a última parte da divisão deste manual, vimos a parte preliminar, vimos a parte técnica e acabamos de ouvir agora a parte prática. Temos, no todo, apresentado o manual técnico-prático de autoria do Dr. Amons Oliveira dos Santos. Aquele que não puder adquirir hoje, pelo menos tem uma noção daquilo que é este manual. E isso vai, com certeza absoluta, motivá-lo a adquirir o seu exemplar, para então depois fazer aqui mais alguma chega daquilo que acabou de ouvir sobre a parte preliminar, a parte técnica e a parte prática. Eu convido então para mais um momento cultural e depois vamos então pedir ao autor da obra para uma nota de agradecimento a todos os presentes e a todos aqueles que, direto ou indiretamente, fazem parte da realidade deste manual. Esta canção que vou cantar agora, ela tem uma lição muito boa para nossas vidas. Fala de um pássaro que voa tão baixo que facilmente torna-se presa. E essa canção ensina-nos que temos que ter um voo diferente deste pássaro. Voar mais alto. Não é? Elevarmos ainda mais. Então é uma canção com uma mensagem linda e sábia. Espero que também possam cantar comigo. Umbiangue yele la pende kakele kachimbamba oxalá possi umbiangue yele la pende kakele kachimbamba oxalá possi whenever yele la twin
aquele cachimbamba, oxalá, você. Quando vai ele lá, e ele lá twende, aquele cachimbamba, oxalá, você. Umbi ange, e ele lá twende, aquele cachimbamba, oxalá, você. Umbi ange, yele la pende, aquele cachimbamba, oxalá, posi, mãe walinga ti, amolange twende kenyala, kenyala kuriombambi, tukaluluma, mãe walinga ti. Amulange twende Kenyala, Kenyala kuliambambi, tukaluluma, umbi umbi. Umbi umbi ange, yele la twende. Aquele cachimbamba, oxalá, posi, mãe walinga ti, amolango tende kenyala, kenyala kuriombambi, tukalulu mo. Meu mundo não está lá muito bom. Meu mundo não está muito bom, então perdão. Yeah. Mais palmas, faz favor, mais palmas. Bastos Gangaue, muito obrigado mais uma vez por esta brilhante apresentação. Temos certeza absoluta que aqui ficou então a chamada atenção do seu potencial. Tomamos boa nota e contaremos sempre consigo. Eu convido para o fim mesmo deste momento o Dr. Amons Oliveira dos Santos, autor do Manual Técnico Prático, para alguma nota de agradecimento, e depois seguir-se-á o momento de sessão de autógrafo até o último livro. Não saia dali. Reiterados votos de muito boa tarde a todos. Todo o protocolo salvaguardado. Eu começo por agradecer a quem está aqui sentado, que dispensou o seu precioso tempo para acompanhar a apresentação deste humilde manual. Então, eu começo por saudar e agradecer o Dr. Jeremias da Piedade, em representação de Sua Excelência, Governador Provincial do Ambo, Engenheiro Pereira Alfredo, a doutora Imaculada Lucinga, pronunciei bem? Meritíssima Juíza de Direito, em representação do Presidente do Tribunal da Comarca do Ambo, Dr. Sebastião, Dr. Ismael Diogo, Juiz de Direito e Presidente da Associação dos Juízes de Angola, o meu muito obrigado. Digno Procurador da República, em representação do Subprocurador Titular da Província do Ambo, também agradeço a
a vossa presença. Doutor Arlésio, meu bom colega, Arlésio Livulo, digno procurador da República, titular da CAALA, meu muito obrigado. Doutora Deise Almeida, juíza presidente do Tribunal do Bailundo, meu muito obrigado. Doutor Pang Carlos, meritíssimo juiz, presidente do Tribunal ou da Comarca, do Tribunal da Comarca da CAALA, meu muito obrigado. Doutor Antônio Correia Tembo, digno procurador da República, meu muito obrigado. Doutora Axana Demba, a doutora Axana Demba tem uma característica muito própria. Eu até penso que temos a mesma veia quanto ao telefone, que o primeiro toque, quando você aperta o Enter, ela visualiza e responde. É muito atenta ao telefone. Eu penso que, eu não sei se no laboral é assim, mas é característico de quem está na UAP. Por quê? Por quê? Porque é um autêntico médico que trabalha em urgências. Caros advogados, ilustres causídicos, o meu muito obrigado. Estou lisonjeado com a vossa presença. Estudantes de direito, o meu muito obrigado. Temos aqui na sala uma entidade eclesiástica, reverendo pastor Menezes, meu muito obrigado. O meu muito obrigado se estende aos técnicos da PGR, aos oficiais de justiça do tribunal ou dos tribunais de todas as comarcas que estão aqui presentes. Eu não vou mergulhar na obra, porque o muito que eu já falei, o doutor Arlésio fez a questão de esmiuçar, e muito bem. O doutor Pang também, a doutora Axana, o doutor Ismael. Então, eu não tenho mais nada a acrescentar, senão convidar a adquirirem a obra, mas não só adquirirem, não coloquem no arquivo, por favor. Reflitam cada assunto que abordei aqui e que fará toda a diferença. O meu muito obrigado a todos. Eu passo o microfone ao mestre de cerimônia, não sei. Oh, cá está. O meu muito obrigado. Sim, senhor. Cá está. Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes. Já foi aqui dito, sem palavras. Só tornamos essa atividade em realidade graças à vossa presença. Por isso, desde já convido a mesa do presídio e a todos presentes na sala para irmos ao pátio da biblioteca, para que então os nossos livros sejam autografados. Lembramos que não se preocupe a ser o primeiro, nem tampouco o último. O certo é que todos os livros serão autografados. Então,
Estão todos convidados, faz favores. Vamos fazer, se pudermos, uma fila. Se não for necessário, vamos seguir a ordem. Nada de pressas, estamos cá para isso. O importante é adquirirmos e aproveitarmos o máximo aquilo que contém nesta obra. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Estamos juntos. Até uma próxima ocasião. Obrigado. Eu aprendi qual é o valor do sonho alcançar. Eu entendi que num caminho pedras terra. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras. E foi com muitas. Gasta que dirá no Anangola. Toro mateca. Muito calacalela. Havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora o grito da liberdade. Era o recomeço. Alegria de um povo. Alegria de um povo. Da velha luta um novo. Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os tempos. De lá pra cá é de cabinda ao conênio. Sou povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouve mundo a mundo para como somos Angola. Somos Angola. Somos jovens daquela nhaneca, Angola. Somos resiliência e amor. Somos Guanhama, somos Guatua, somos Anda, somos com espírito de unidade e de reconciliação. Ninho pedras terão. Eu vi em campo aberto se erguer construções. E foi com muitas pedras. E foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. A olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. E com minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, eu sou o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história.
Gasake dira no Angola. Tolomateca. Havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora o grito da liberdade. Era o recomeço. Alegria de um povo. Alegria de um povo. Da velha luta um novo. Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os tempos. De lá pra cá é de cabinda ao Cunene. Um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Somos Angola. Somos Angola. Ouve mundo a mundo pra como somos Angola. Somos Angola. Somos jovens da Belanha Negra, Angola. Somos resiliência e amor. Somos Canhama, somos Pátua, somos Andas, somos com espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. Entre deveres e direitos de todos a participação. Com honra, respeito, dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos. Rumo ao desenvolvimento dessa terra indivisible. Valorizar as conquistas alcançadas com suor. E acreditar na mãe pátria para construirmos um futuro melhor. Lá pra cá de Cabinda, o Cunene, um só povo, uma só nação.
God was in a happy mood when he created Nelson Mandela through his parents. Long live the recipient. Ngasake dila ino Angola. Tolomateka. Havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora. Vencer sempre, mas é fundamental nunca desistir. Depois de um fracasso meu, eu vou persistir. Eu não vou parar. Olo songo yalo avunjira, ngolwari chosi chantila, mas é tu panamala, mas é tu panamala. Ai Yesu kila tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapole nda tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapole chosi chipita yeah hela la ilanya hapole chosi chipita. Oh Deus que estás lá nos céus, preciso entender. É uma vida sem rumo e sem valor. Não se consegue caminhar assim. Você pensa isso não dá certo, fazes aquilo, não sei bem. Juro não sei mais o que vou tentar fazer. Por favor me abraça, Deus, me tire desta dor, enxuga essas lágrimas que afetam o coração. Ai Yesu, ai Yesu, ai Yesu kiru, nda tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapore, nda tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapore, nda tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapore, nda tukasi le sumo etarinda tukasi bevano etarinda ohani veta hapore, chosi chipita e sumo e valo okuvera hapole chosi chipita onjala oani chosi Yesu elanailanya chosi chipita amanjange kolera elanailanya hapole chosi chipita amanjange kolera hela la ilanya chosi chipita hey 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 hapole chosi chipita.
Gasake dira no Angola. Tolomateca, havia chegado a hora, a força da vontade, o momento expresso. Se ouviu pelo mundo afora o grito da liberdade. Era o recomeço. Alegria de um povo. Alegria de um povo. Da velha luta um novo. Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os tempos. De lá pra cá é de Cabinda ao Cunene. Um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouve mundo a mundo para como somos Angola. Somos Angola. Somos jovens da Nega, Angola. Somos resiliência e amor. Somos Panhama, somos Patua, somos Anda, somos um espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. Entre deveres e direitos de todos há participação. Com honra, respeito, dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos. Rumo ao desenvolvimento dessa terra indivisible. Valorizar as conquistas alcançadas com suor. E acreditar na mão pátria para construirmos um futuro melhor. De lá pra cá é de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Holala, holala, evacuar, siada, hugoria, mulher. Lembe-checa, evacuação. Ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Yeah, Angola é nosso país. Xixi, bingode, quateques, Itaca na Guinea. Ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Angola é nosso país. Em Campo Angola, no que Manuel da Mona de Bonadio. 50 anos de soberania nacional. Soberania. 50 anos de independência cultural. Viva Angola. 50 anos de construção da nação ideal. 50 anos de vida Angola. 50 anos de soberania nacional. Soberania. 50 anos de independência cultural. Viva Angola. 50 anos de construção da nação ideal. 50 anos de Angola. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa. A nossa Angola. Vamos dar o nosso melhor. Somos Angola, Angola, Angola. Ouve mundo a mundo para como somos Angola. Querer Panhama, Somos jovens da Nega, somos Anda, Somos resiliência e amor. somos